Já o artigo 2º da Constituição assim estabelece: são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Veja pela apostila que o gráfico e o sistema de cores da apostila indicam que o texto frio do artigo 2º não é muito exigido em provas. Então, ao contrário dos demais artigos que tratam dos princípios fundamentais, o texto desse artigo não é propriamente o que te salvará numa prova. Você não deve concentrar o seu estudo só na lei seca, mas esse é um tema muito exigido em concursos públicos. Ao estabelecer que os poderes da União são independentes e harmônicos entre si, a Constituição está se referindo expressamente ao princípio da separação de poderes. A separação de poderes é um princípio que estabelece que o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário devem funcionar de forma independente e harmônica entre si. Independente pelo fato de que cada poder tem a sua própria área de atuação. E harmônica pelo fato de que existe um sistema de freios e contrapesos, em que os poderes possuem mecanismos para garantir o equilíbrio entre eles, ou seja, garantir que o equilíbrio entre eles seja preservado, e assim garantir que nenhum desses poderes se sobressaia sobre os demais. Para ficar claro, vamos exemplificar. O poder legislativo é independente em sua atribuição legislativa, ou seja, o poder legislativo é independente para editar leis, e o poder judiciário e o poder executivo não podem interferir nessa área de atuação. Entretanto, paralelamente a essa independência, existe o sistema de freios e contrapesos, que tem o propósito de garantir a harmonia entre os poderes, que são mecanismos para garantir que os demais poderes possam fiscalizar o poder legislativo e assim seja evitado que o poder legislativo abuse de seu poder de editar leis. Por exemplo, o projeto de lei vindo do poder legislativo poderá ser sancionado ou vetado pelo presidente da República, de modo que a sanção ou veto é um exemplo de mecanismo previsto para garantir a harmonia entre os poderes. Da mesma forma, uma lei vinda do legislativo poderá ser declarada inconstitucional pelo Poder Judiciário, de modo que o controle de constitucionalidade é outro exemplo de mecanismo previsto para garantir a harmonia entre os poderes. Então, o princípio da separação de poderes estabelece que os poderes são independentes entre si e que deve haver um sistema de freios e contrapesos para garantir a harmonia entre esses poderes e evitar que um deles se sobressaia sobre os demais. Montesquieu foi o filósofo responsável por desenvolver a teoria da separação de poderes, que hoje está prevista em diversas constituições do planeta, inclusive na atual Constituição brasileira. Na nossa Constituição, a separação de poderes é inclusive prevista com a natureza de cláusula pétrea, de modo que nem mesmo uma emenda constitucional poderá abolir a separação entre os poderes. Para compreender ainda mais a separação de poderes, precisamos entender quais seriam as funções típicas e atípicas de cada poder. A função típica de um poder seria aquela relacionada diretamente com a finalidade principal para a qual aquele poder foi instituído pela Constituição. Vamos exemplificar. O poder legislativo foi instituído pela Constituição com a finalidade principal de legislar. Desse modo, a atividade legislativa é a função típica do poder legislativo. O Poder Executivo foi instituído pela Constituição com a finalidade principal de executar, falando em palavras mais técnicas, de executar a administração pública com observância das normas já existentes. Desse modo, a atividade executiva é a função típica do Poder Executivo. Da mesma forma, o Poder Judiciário foi instituído pela Constituição com uma finalidade principal, e essa finalidade principal é julgar. Desse modo, a atividade jurisdicional é a função típica do Poder Judiciário. Ocorre que, em algumas ocasiões, um poder poderá exercer uma atividade que seria uma função típica de outro poder. Nessas situações, temos um poder exercendo uma função atípica, pois exerce de forma atípica uma atividade que seria típica de outro poder. Vamos exemplificar. O Poder Legislativo foi instituído pela Constituição com a finalidade principal de legislar, de modo que a atividade legislativa é a função típica do Poder Legislativo. Ocorre que a Constituição também prevê que o Poder Legislativo tem competência para processar e julgar o ministro do STF por crime de responsabilidade. Nesse caso, o Poder Legislativo estará exercendo uma função atípica, pois exercer a atividade jurisdicional não é uma função típica do Poder Legislativo, mas sim uma função típica do Poder Judiciário.
Já o Poder Executivo foi instituído pela Constituição com a finalidade principal de executar as normas, de modo que a atividade executiva é a função típica do Poder Executivo. Ocorre que a Constituição prevê algumas situações em que o Poder Executivo terá competências para editar normas, como é o caso das medidas provisórias. No caso da edição de uma medida provisória pelo Poder Executivo, o Poder Executivo estará exercendo uma função atípica, pois a atividade legislativa não é uma função típica do Poder Executivo, mas sim uma função típica do Poder Legislativo. E o Poder Judiciário, que foi instituído pela Constituição com a finalidade principal de julgar, tem a atividade jurisdicional como sua função típica. Ocorre que a Constituição também prevê que o Poder Judiciário tem competência para editar algumas normas, como é o caso das normas que definem o regimento interno dos tribunais. Nesse caso envolvendo a edição de normas que regulam o regimento interno dos tribunais, o Poder Judiciário estará exercendo uma função atípica, pois a atividade legislativa não é uma função típica do Poder Judiciário, mas sim uma função típica do Poder Legislativo. Então, cada poder tem o que chamamos de funções típicas e funções atípicas. Funções típicas são aquelas relacionadas com a finalidade principal que justificou a criação daquele poder pela Constituição. E funções atípicas são atividades que seriam típicas de outro poder, mas que a Constituição autoriza que possam ser exercidas por esse poder de forma atípica. Então vamos recapitular. O princípio da separação de poderes, desenvolvido por Montesquieu, está previsto expressamente na atual Constituição brasileira e estabelece que os três poderes são independentes e harmônicos entre si. Desse modo, cada poder tem uma área de atuação muito bem definida, mas para garantir a harmonia, ou seja, garantir o equilíbrio entre os poderes, existe o sistema de freios e contrapesos, formado por mecanismos que garantem que um poder possa fiscalizar o outro poder e, com isso, evitar abuso por parte de um desses poderes.